É meu primeiro treino com tênis de placa. Três 27. Começando mais um vlog de treino. Hoje, na preparação, né? A gente tinha terminado a programação da Maratona de Porto Alegre, tinha mostrado alguns treinos para vocês, só que não tinha dado continuidade. Eu não atingi a minha meta lá na Maratona de Porto Alegre. Então, os treinos continuaram e agora a nossa próxima meta vai ser correr a Maratona de Floripa, tá? No projeto que eu apelidei de Projeto 333. Por quê? Porque eu quero correr sub 1h15 e eu preciso correr a 13h33 de pace pelo menos. Então, Projeto 333. Mas mais que isso, esse treino hoje ele também tem um motivo muito especial, que vocês já viram aí na thumb. É meu primeiro treino com tênis de placa. Então eu vou estar testando o Corre Supra 2, que o pessoal do Olímpicos me enviou. Então muito obrigado, pessoal do Olímpicos, muito obrigado a Madu, que entrou em contato. E aí vai ser isso, cara. Primeiro treino com tênis de placa. Em 2023, quando eu corri a meia para 1h18, eu tinha colocado a meta que eu poderia comprar um tênis de placa se eu corresse mais rápido que 1h15, para eu meio que ser merecedor, ou ter uma condição, né? Mas tinha uma segunda condição, que eu poderia usar um tênis de placa caso eu ganhasse de alguma marca. Então eu larguei para o universo devolveu aí agora 3 anos depois. Então esse vai ser o treino de hoje, são 4 de 2.000, mais o teste do tênis de placa. Agora eu não estou com ele, obviamente eu estou com um Corre 5, e aí eu vou aquecer com o Corre 5, depois eu mostro o tênis para vocês e coloco ele para a gente fazer os tiros. Então vamos lá, já acabei a mobilidade e vamos começar o trotinho de aquecimento. Vamos lá então pro trote. Essa é uma dica, embora eu nunca tenha utilizado tênis de placa ainda. O tênis de placa ele tem uma função parecida com as sapatilhas de atletismo, ou seja, ele é algo voltado para performance, ele é um pouco desconfortável de usar no dia a dia para caminhar, porque ele faz com que tu tenha uma pisada mais com a parte anterior do pé, tem um retorno de energia, tem toda uma questão da conservação dos materiais, tanto da espuma quanto da placa. Então, assim como na pista, ao utilizar o tênis de placa, obviamente que aqui tem o carro ali para se precisar deixar os materiais, fazer essa troca, mas sempre aqueço com outro tênis e só coloco o tênis de competição na hora da competição, que é o que vai ser feito aqui hoje. Por isso que eu estou aquecendo de Corre 5, para soltar, não preciso estar gastando meu tênis com aquecimento, nem ficar andando com ele, porque isso pode causar uma deformação na espuma e ela perder um pouco. Mas isso aí é o mínimo do mínimo. Pode ser que não faça tanta diferença assim, mas é algo que tu, já pagou caro num tênis. Não faz mais sentido tu utilizar ele por mais tempo e fazer ele ter uma durabilidade maior, porque eu não vejo sentido ficar andando com tênis de placa se tem essa possibilidade de eu chegar numa prova, deixar num guarda-volumes, ou se eu venho treinar de carro, eu puder fazer essa troca, que vão ser uns 2, 3 quilômetros de aquecimento. Então, já são 3 quilômetros a menos que eu estou economizando no tênis. Então, a ideia é essa aqui de estar aquecendo com esse. Uma dica que eu sempre dou, que se for possível, provas mais frias, aqueça com mais roupa. Então, tô aqui de casaco, tô de calça, obviamente que eu não vou fazer o treino principal assim. E mais uma vez, eu tô fazendo isso porque eu posso deixar as roupas ali depois.
se eu tivesse só saindo de casa para fazer um treino matinal normal, eu não faria isso. Mas em provas e treinos mais importantes que tem essa possibilidade, eu sempre faço esse aquecimento, porque não fico passando frio, meus músculos não ficam rígidos antes, não fico desperdiçando energia física ou mental para manter a temperatura corporal mais elevada. E aqui, como eu tenho a proteção, quando eu começar a me movimentar, isso vai meio que criar um efeito estufa e vou aquecer mais rápido. Tá pegando um ventinho, vai estar bom de fazer força nessa reta aqui depois. 5,20, 130 BPM, bem na boa. Quase fechando os 2 km. Fechando os 2. Fazer uns progressivos para voltar. Trocar o tênis, mostrar o tênis para vocês. E aí começar a pancadaria. O corpo parece estar respondendo bem. Agora eu vou mostrar para vocês a máquina. Como hoje é treino temático da Olímpicos, camiseta da meia maratona de Porto Alegre. E aí vai ser isso. Mas isso aqui não é o que vocês querem ver, né? O que vocês querem ver tá aqui, ó. Eu pego, ó, caixa novinha. Pô, esse tênis aqui é bonito pra caramba, cara. Ó, Supra 2. Acho que vocês entenderam que eu gosto dessa cor, né, que combina. Mas ó, primeiro uso, a única coisa que eu fiz ele foi, obviamente, testar o número, mas eu já sabia. É uma coisa quando a gente vai pegar um tênis novo, se tu já tá acostumado a utilizar o tênis da marca, é bem mais tranquilo tu pegar a mesma numeração. Agora, quando tu troca de marca, ou tu nunca experimentou o tênis daquela marca, o melhor é que você experimente primeiro num local físico, veja se o tênis dá certo, veja como é que é a forma. Ó, vocês verem, tá até com a etiqueta aqui ainda, hein? E aí vamos colocar aqui agora. Hoje eu vim todo vestindo. Só não tem a cueca do Olímpicos, não sei se o Olímpicos tem uma cueca, se quiser me enviar também fica à vontade. O cara que veste a camiseta da firma. Ah, não. Já dá uma diferença boa. Desse tênis aqui para os... Etiqueta, ó, atenção. Super tênis feitos por brasileiros, então Cabedal Oxitec 4.0, entressola NTX Pro 2.0, placa de carbono G, geometria Rocker, solado Michelin, drop de 6mm. Inclusive essa questão do solado Michelin, você sabe por que existe as estrelas Michelin nos restaurantes? É porque Michelin é uma marca de pneu, né? Então como é que a empresa ia fazer para que as pessoas gastassem mais pneus? Ela criou o guia Michelin de restaurantes e aí dava para os clientes. Ou seja, se o cliente quisesse experimentar o restaurante, ele teria que ir andando até o restaurante, andando de carro, ia gastar mais pneus e, consequentemente, essas estrelas Michelin surgiram por causa disso. Então, 3 estrelas, 5 estrelas, é por conta desse negócio aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Como é que chama isso aqui, meu? Etiqueta. E ó, combinante. Bonito pra caramba esse tênis, hein? Tá louco. O outfit tá em dia, né, pai? Não, o outfit tá... Trabalhar nos tons de verde. Fazer mais uns progressivos com ele aqui só pra sentir. Ó, é a primeira vez que eu uso um tênis dessa magnitude, então
Como eu falei pra vocês, tipo assim, na sapatilha de atletismo também, ela tem as travas na parte da frente, e aí tu sente que a forma de andar é um pouco diferente. Assim como essa forma de andar também é um pouco diferente, porque eu sinto que a cada pisada joga um pouquinho mais pra frente. Então é algo que vai mudar, não sei como é que vai estar a minha mecânica de corrida, talvez eu leve mais do que esse tempo para adaptar. Talvez eu precise de mais alguns treinos, a minha ideia era usar ele nesse treino, no máximo mais um. Aí eu vou ter uma prova de polimento antes dos 21 e depois dos 21. Mas vamos ver como é que eu vou me sentir com ele. Nossa, assim, os tiros eu tava dando a 3 e 10. Cara, eu corri nesse aqui sem fazer mais força, saiu a 2,30. Vamos ver, a ideia agora vai ser esse aqui, só pra testar. Agora vamos entrar no treino mesmo, vou sair lá do início. Serão 4 de 2 km. O objetivo é fazer em 7 minutos os 2 km, né? 13,30 de pace. Então vamos ver como é que eu vou estar me sentindo em relação a ritmo. A ideia é que provavelmente eu vou estar me sentindo muito melhor com o tênis do que se eu tivesse sem. Só que o objetivo não é fazer mais rápido, é trabalhar dentro dessa faixa de ritmo, no máximo ali 3,28, 3,32, 3,33, ficar 5 segundos, 2 para mais, 2 para menos. Vamos lá então. Tem que pegar a... Vamos lá então, 3, 2, bora. Agora foi. (3:31) primeiro km. Primeiro 2 km, 7,4 de pace, 3,32. Assim, ó, primeiras impressões. Certeza que eu precisaria, vamos, dando que a pausa é passiva. Se eu tivesse com tênis normal, eu sei que ia precisar fazer mais força, porque eu tive influenza fazem
2 semanas e eu tô sentindo que meu condicionamento não tá igual, porque influenza afeta o sistema respiratório e também perdi treinos, né? Porque eu tava com febre, enfim. Mas olha, tênis muito bom. Eu sempre tento guiar pela quantidade de esforço que eu tô fazendo. Então, embora o pace me dê uma métrica, o que eu preciso mesmo é entender o meu esforço em relação àquele pace. E eu sei que para quantidade de força que eu estava fazendo, talvez eu estivesse correndo num 3:37, 3:40. Então, pô, primeiros 2 km com o tênis, assim, muito legal. Tem a questão das curvas, que como ele é um pouquinho mais alto do que eu tô acostumado a usar, dá um pouquinho de instabilidade, tá? Eu tô acostumado também a treinar em estrada de chão, então o tornozelo tá acostumado a fazer esses movimentos laterais. Não tá sendo um grande problema, acredito que é mais adaptação, mas dependendo, se você tá acostumado a utilizar a maioria dos tênis do mercado, não acho que vai ter uma grande diferença para esse. Mas eu senti ali uma leve instabilidade, mas de resto assim, ó, retorno de energia muito bom. Dá pra ver que a mecânica, o esforço mesmo, como eu disse, tá legal. Foi 7,4, né, que eu tinha falado. Tá, o primeiro tiro foi um pouquinho mais lento que eu gostaria, mas tá tudo bem. O foco era só deixar as pernas rodarem. Agora tem mais 3 ainda. Três 27. Sete, 3:30. Aqui a gente tem uma diferença de força também, porque indo o vento tá a favor. Aí deu um pouquinho mais. Tá bem, editor? Aí o vento dá uma ajudada a mais. Fechou 3:27 o primeiro km. Aí o segundo fechou 3:33. Mas é engraçado, né? Quando eu passei pelo primeiro quilômetro, passei 3:27. Pensei, vou dar uma relaxada. Soltei um pouquinho o ritmo, só que eu esqueci que tinha o vento contra no final e relaxei demais. Eu ainda não tô com a percepção de esforço ajustada para o quanto que o tênis dá de retorno de energia. Então acabou que eu olhei, ele estava nos 400 metros, eu acho, do segundo km e tava 3:37. Falei, pô, tem que apertar um pouquinho mais. Aí eu fiz força também de novo para correr mais rápido, mas é ruim ficar com essas variações de ritmo. Melhor sempre manter um ritmo constante do que forçar demais.
Agora a gente já tá na metade. Ó, só um gole d'água aqui. Três 30. Sete 4. 3:32. E aí vem aquele questionamento. Pô, tô fazendo esses tiros agora, no meio do ciclo, 3:30. São 8 km só com intervalo no meio. E na prova eu vou querer correr 21 segundinhos mais lento. Mas é que é processo. É aqui tem o acúmulo dos treinos, a fadiga residual, tem questão de sono, alimentação, hidratação, que não adianta. Na semana de prova, antes da prova, tu cuida mais do que num treino numa quinta-feira qualquer. Então é confiar no processo, fazer os tiros e chegar confiante pro dia da prova. A ideia também aqui, a pausa está sendo passiva. A ideia é que eu consiga recuperar, mas não que eu recupere totalmente, mas para mim dar qualidade em cada um das sessões. Então fazer uma boa técnica, encaixar bem neuromuscularmente, não ficar sobrevivendo ao treino, que muitas vezes acontece quando a gente está com intervalo ativo ou com intervalo mais curto. Tu meio que vai só sobrevivendo. É óbvio que eu estou fazendo força no final, mas tipo assim, se tu for ver a minha técnica, ela não está se perdendo ao longo do treino. Eu estou conseguindo, pelo menos, pode ser que depois eu assistindo o vídeo eu vejo que tá uma bosta, mas eu estou sentindo pelo menos que ela tá encaixada. Mais 45 segundos, último tiro. Vou fazer o primeiro KM controlado e tentar dar uma soltadinha na segunda metade.
Dia 7,6 o último, 13,33. O último pesou. Mas é isso aí, né? Saiu dentro daquilo que eu tinha falado pra vocês. De 7. Deixa eu falar de 7,4, né? Saiu 2,74, 1,7 e 1,76. Vamos caminhando. E aí saiu. Um pouquinho mais lento o último ali. Mas assim, ó. Sobre o treino, tem muito o que falar. Eu já sabia que ele ia ser... Não que era pra ele ser muito difícil, mas eu sabia que ele ia ser difícil por conta da minha condição. Mas assim, ó. O tênis, aprovadíssimo. Obviamente, é o único tênis de placa que eu tenho para comparar, mas em compensação aos outros tênis, esse dá muito um retorno de energia muito melhor. E eu tenho certeza que se eu tivesse com tênis sem CD placa, esses tempos teriam ficado tranquilamente 5 segundos por quilômetro acima, pela quantidade de esforço. Ou ia conseguir manter os primeiros, ia me cobrar muito preço no final. Então o tênis está provadíssimo, o treino foi muito bom, projeto 1333, projeto 333, né, na verdade. E é isso. Agora eu vou trocar de tênis de novo, porque como eu disse para vocês, o objetivo não é ficar gastando esse tênis com aquecimento, desaquecimento, ficar andando com ele. Eu vou chegar ali, vou trocar, tem mais 5 minutinhos de desaquece e fecha. Se tu gosta desse tipo de vídeo, deixa aí nos comentários o que tu mais gostou, o que tu quer que eu fale em outros vídeos. A gente tem 4 semanas até Floripa. Vou ver com a editora aqui se a gente consegue fazer o treino todas as semanas e também fazer o vlog da prova lá no dia. Aí combino para soltar um treino por semana. Então deixa aí nos comentários. Se quiser ter meu acompanhamento pessoal para você evoluir na corrida, só clicar no primeiro link da descrição. A gente se vê numa próxima e lembra sempre, o que baixa pace é o treino. Bora! Dá muita diferença tu rodar com o Supra 2 e depois fazer um desaquece com esse aqui. Dá muita diferença. – 12,5 km para uma quinta-feira de manhã. Tá bom, né? Seguimos.